Olá pessoal, meu nome é Natália Halber, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos conversar sobre o Natal de Hercule Poirot. Bom, nessa história perfeita para essa época do ano, a gente vai ter um assassinato na véspera de Natal. E aqui tem um senhorzinho chamado Simeon Lee. Ele é um homem que não era muito conhecido pelo seu bom caráter e já era um senhor inválido, mas muito rico, que fez dinheiro nas minas de diamante da África do Sul, algo assim. E ele vai convidar os 4 filhos dele para passar o Natal em casa, o que não era algo muito comum, porque as relações dessa família, da família Lee, eram bem conturbadas. Um dos motivos dessas relações conturbadas era o Harry, o filho pródigo, que também vai ser convidado. Só que esse convite vai causar um desgosto nos outros irmãos, porque o Harry tinha pego um empréstimo muito grande no valor do pai e gastado um monte de dinheiro da família, e ele não era muito bem visto não pelos outros irmãos, principalmente pelo Albert, que é o irmão certinho, o bonzinho, e que ficou na casa para ajudar a cuidar do pai. Além disso tem o David, que é o artista da família, e além disso ele era muito apegado à mãe, a falecida mãe dele, e que era meio que maltratada pelo Simeon, e por isso David tinha um desgosto muito grande pelo pai. Além desses 3, tem o George, que é um político muito mão de vaca e muito chato também. E esses vão ser os convidados, né, para essa festa de Natal que vai acontecer. Além disso, esses filhos são todos acompanhados pelas suas esposas, menos o Harry, que é solteiro. Bom, além todos esses filhos, vai ter 2 convidados que vão aparecer assim, a Pilar Estravados, que era a neta do Simon, foi convidada por ele, e o outro, que é filho de um sócio do Simon, que ajudou ele a construir toda a riqueza dele lá na África do Sul. Bom, a Pilar, como eu disse, ela é neta do Simon, e a mãe dela era filha desse senhor e já tinha morrido. Bom, com todos esses convidados reunidos, o Simeon vai pedir meio que uma reunião. Menos, é claro, com aquele filho do sócio dele, porque ele não era familiar e etc. Mas, com todos os filhos e as suas respectivas esposas, além da neta, ele vai então fazer o anúncio de que ele vai mudar o testamento dele. E ele vai xingar os filhos, falar que a Pilar valia mais do que os 2 deles juntos, que eles não eram homens. E toda essa frustração era porque nenhum deles tinha tido filhos homens, não tinha tido filhos. E ele ficava com muita raiva disso para não ter continuidade, né, no nome da família. E ele até ameaça que vai cortar a mesada que o George recebe todo mês. E o George já fica brabo. E é uma confusão, assim. E com todo mundo ficando bravo, parecia que o velho queria mesmo fazer o circo pegar fogo, assim. Parecia que ele queria ver os familiares brigarem. E depois, nessa mesma noite, veio aparecer um inspetor dizendo, né, que queria recolher doações, mas que na verdade estava investigando um roubo dos supostos diamantes brutos que o Simon tinha dentro do quarto. E nessa noite, então, vai acontecer o assassinato. E é um assassinato muito sangrento, assim, tanto que vai daí, né, quando eles encontram o corpo, até uma das esposas vai falar uma citação, né, de Macbeth, que é: quem diria que o velho tinha tanto sangue em si? Então, esse senhor foi assassinado com a porta trancada e com a janela trancada. É aqueles típicos casos de mistério em que é impossível de o crime acontecer, mas o crime acontece, sabe? E é um fator bem importante essa questão de todo o sangue, tanto que na dedicatória a Agatha vai escrever esse livro, né, pro cunhado dela, que tava meio que reclamando que os assassinatos dela, né, que os crimes dela eram muito bonzinhos, assim, tipo, não bonzinhos, meio que frios, assim, sabe? Tipo, ele pediu um assassinato que tivesse sangue e que tivesse cara de assassinato mesmo, sabe? Ele falou assassinatos anêmicos. Pois é, eram muito refinados. E por isso a Agatha vai escrever esse livro pra ele, porque é realmente um crime muito sangrento. E daí que vai entrar o Poirot. O Poirot, ele tava passeando
e estava na casa do chefe de polícia, o Coronel Johnson. E ele vai ser convidado, então, para poder ajudar a investigação nesse caso. Junto com o superintendente Sudgen, acho que é assim que se pronuncia, não sei direito. Esses três, então, vão começar os interrogatórios e etc. E assim, a partir daí a investigação vai seguindo, etc. Eles vão ter quem são os possíveis culpados. E vai seguir mais ou menos como são as histórias normais da Agatha. Só que assim, o final desse livro é muito bom, é genial. Me pegou totalmente de surpresa. Eu nem cheguei perto de adivinhar. Assim, passei longe mesmo. E eu tenho certeza que muito provavelmente vai surpreender vocês. De todos os que eu li da Agatha até agora, esse foi um dos finais mais surpreendentes. E eu realmente gostei muito do livro e recomendo fortemente que todos leiam. Eu não vou falar o final, não vou falar o assassino, porque eu sei que dá vontade de saber quem é. Mas então eu recomendo que leiam mesmo. E é uma leitura muito fácil, divertida e surpreendente. Essa foi a resenha curta de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Feliz Natal!